CBN e a Política, com Letícia Gonçalves. Bom dia, Letícia. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes da CBN. Letícia aqui no estúdio conosco, hein? Quem está no YouTube consegue assistir a participação da Letícia. YouTube de A Gazeta ES, nossa transmissão aqui do quadro CBN e a Política. Vamos falar um pouquinho das repercussões envolvendo a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro? Foi tudo no início da manhã de sábado, né? Muita gente ainda em ritmo de feriadão, né, Letícia? Exatamente, Fernando. O ex-presidente Jair Bolsonaro, como acho que todo mundo, quase todo mundo já sabe, foi alvo de uma prisão preventiva no sábado de manhã. E aí, no sábado à tarde, teve um evento do governo do Espírito Santo, que foi a reinauguração do Teatro Carlos Gomes, lá no centro de Vitória. Eu aproveitei e fui lá para repercutir com o governador, para saber qual a avaliação política que ele faz da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Porque, enfim, os fatos da política nacional também podem se refletir na política local aqui, que é o nosso foco, né? Meu foco na coluna em A Gazeta e aqui também do nosso comentário. O governador Renato Casagrande sempre foi um crítico do presidente Bolsonaro quando, né, o Bolsonaro estava no governo, e ainda também um crítico, né, das posturas que o ex-presidente adotou enquanto estava no governo. Casagrande é afiliado ao PSB, que é um partido de centro-esquerda, e alguns nomes da esquerda e centro-esquerda chegaram a comemorar abertamente a prisão preventiva do Bolsonaro. Já o governador Casagrande, quando eu o questionei, ele fez uma declaração sóbria, não lamentou também, né? Não lamentou a prisão do Bolsonaro, mas ele avaliou o seguinte, que politicamente não vai haver um impacto tão grande ou tão maior do que o que já houve quando da condenação do ex-presidente Bolsonaro pelo caso lá da tentativa de golpe de Estado. O que o Casagrande falou, literalmente, que abre aspas, foi o seguinte, acho que não tem muita mudança, porque com a condenação do ex-presidente Bolsonaro, isso já era uma expectativa, fecha aspas, ou seja, após a condenação já se esperava que o Bolsonaro fosse ser preso mais cedo ou mais cedo, que faltava apenas ali a avaliação dos embargos, né, de declaração pelo Supremo Tribunal Federal, mas o fato de que ele seria preso já era uma coisa dada como certa. A única questão era como que seria esse regime da prisão, o local da prisão. O que acabou antecipando aí as coisas foi que houve a prisão preventiva, né? Não foi a prisão para o cumprimento da pena ainda. Foi a prisão preventiva por causa da história lá da tornozeleira que o próprio ex-presidente Bolsonaro admitiu que tentou romper. E o Casagrande também afirmou o seguinte, abre aspas, lógico que isso inflama os defensores do ex-presidente que se movimentarão e estão se movimentando, mas não acredito que haja um impacto diferente do que já teve após a condenação, fecha aspas. Ou seja, na avaliação dele, o cenário político não muda muito com a prisão preventiva do Bolsonaro, porque já havia tido toda uma comoção aí, já estava em prisão domiciliar. Todo mundo já sabia que ele ia ocupar, né, um espaço aí dentro de algum presídio, só não se sabia exatamente para qual ele ia ser. Se seria uma sala especial, no superintendente da PFC, depois o STF deixaria ele continuar em prisão domiciliar, o que agora fica, acho que um pouco mais difícil devido à situação lá com a tornozeleira. E aqui no Espírito Santo, o que a gente tem? Como eu lembrei, o governador Renato Casagrande é do PSB, um partido de centro-esquerda, mas na eleição de 2022, talvez aí nossos ouvintes vão se recordar, aqui no estado rolou até o chamado voto Casanaro. Gente que votava no Casagrande e no Bolsonaro. O Casagrande é do PSB, que estava aliado com o PT do presidente Lula. O Lula foi eleito, né, em 2022, mas se dependesse apenas dos eleitores aqui do Espírito Santo, o Bolsonaro teria sido reeleito ainda em primeiro turno. O Casagrande também foi reeleito, mas nessa dobradinha curiosa aí desse voto Casanaro, que até alguns aliados do próprio Casagrande incentivaram, porque tem alguns aliados do governador que são bolsonaristas e pediam votos para o Casagrande e para o Bolsonaro ao mesmo tempo. Outra curiosidade, Fernando, que eu falei que eu fui lá na reinauguração do Teatro Carlos Gomes, que estava em reforma e agora foi aberto ao público novamente, e teve um evento, né, na Praça Costa Pereira, teve a apresentação da orquestra com o maestro Helder Trefsger, inclusive, um show do cantor Silva, e aí tinha um palanque político também, né? A maioria lá, deputados do PT, do Partido dos Trabalhadores, e o próprio Casagrande, obviamente, e foi um evento, assim, bastante sóbrio. Tinha muita gente no público com expectativa de se ia ter alguma manifestação política por causa da prisão do ex-presidente Bolsonaro, porque foi no mesmo dia, né? Bolsonaro foi preso de manhã, teve esse evento à tarde, mas, pelo menos no palco, não teve nenhuma fala
nenhuma menção a isso, nem por parte do Casagrande, nem do secretário de Cultura, enfim, das outras pessoas, das outras autoridades que estavam lá participando, Fernanda. É assim, outros governadores reagiram de forma muito diferente, né? Teve o caso do Zema, né? Muita gente protestou, dizendo que se tratava de um abuso e tudo mais. Querem tentar vincular a imagem da tentativa, né, de se romper a tornozeleira com um possível surto psicótico por causa de uma medicação que ele estava fazendo uso. A repercussão continua. Sim, e tem também alguns protestos, né, de aliados do Bolsonaro, mas nada também, assim, maciçamente, nada massivo, né? A gente não vai ter nenhuma comoção social. Acho que, embora sim, os aliados do presidente continuam, os que já eram aliados antes continuam aliados agora e também se revoltam contra a prisão, mas estou dizendo, não teve nenhuma turbulência social por causa disso. Acho que nesse ponto aí temos que concordar com o governador Casagrande, porque era algo que já estava, entre aspas, aí precificado, né? Já era algo que se esperava. Com ele preso, assim, o jogo político fica um pouco mais incerto, né? Porque eles vão ter que definir uma boa estratégia para as eleições presidenciais do próximo ano. O Bolsonaro já não ia participar diretamente das eleições do próximo ano porque está inelegível, da mulher, né? Dos filhos, essa possibilidade continua, mas o que a gente tem é uma que já tinha, inclusive, né? Até antes da prisão domiciliar, desde a inelegibilidade, que é uma disputa assim, dos herdeiros do Bolsonaro. Só que os herdeiros do bolsonarismo não necessariamente são da família Bolsonaro. Não à toa a gente tem aí vários governadores de direita e centro-direita que querem ocupar esse espaço, esse vácuo deixado pelo Bolsonaro. Não batem de frente com o Bolsonaro, porque ainda que condenado e preso, agora preso preventivamente, ele tem um capital político e que esses que querem herdar esse capital político não vão bater de frente com ele agora. Nos bastidores, claro, todos ali estão se movimentando para colher esse legado aí de votos. Não necessariamente vai ser alguém da família Bolsonaro, até porque esse sim, os filhos, alguns já recebem críticas, porque acham que algumas movimentações políticas, principalmente do Flávio Bolsonaro, do Eduardo, estão prejudicando a direita, estão prejudicando esse campo aí, às vezes até o próprio ex-presidente Bolsonaro. Há fissuras, como em diversos grupos políticos há, né? Diferenças de estratégia, do que acho que deve ser feito ou não, mas acho que o eleitor que tradicionalmente votaria já no Bolsonaro ou em políticos mais da extrema-direita vão continuar votando assim e vão procurar um candidato que se alinhe mais ali com esses valores deles. É isso. Tem uma reportagem do Tiago Alencar, gente. O Tiago ouviu também vários membros da nossa bancada em Brasília, né? E aí, assim, das manifestações, a gente tem aqui o Amaro, que é do Republicanos. Ele faz uma defesa aqui pela condução imparcial das apurações sobre o caso. Ele não manifestou apoio ou contrariedade à prisão do Bolsonaro, né? Mas ele diz que toda investigação ela precisa seguir o devido processo legal, garantindo ampla defesa ao contraditório. É o que disse Amaro ao repórter Tiago. Josias da Vitória, líder da bancada, ele também se manifestou. Ele enxerga a prisão do ex-presidente como um excesso do Supremo. O deputado Helder, ele tem uma outra visão, né? Ele diz que ele está relembrando aqui os crimes que foram imputados a Bolsonaro em ações penais que tramitam no Supremo. Diz que ninguém está acima da lei, que houve uma tentativa de golpe de Estado. Chegou a planejar assassinato de autoridades, apoia movimentos antidemocráticos como os de 8 de janeiro e que o caminho está correto, né, de levá-lo para uma prisão junto à Polícia Federal. Deputada Jaqueline Rocha, também, que é do PT, também diz que a prisão preventiva é uma reafirmação de que há democracia no país. Temos outros parlamentares, o Messias Donato, Republicanos, ele é declaradamente um apoiador do ex-presidente Bolsonaro, diz que considera a prisão preventiva uma medida que é excessiva. Os deputados Evaí de Mello, Giovana Federal, Gilson Daniel, Paulo Folleto e Vitor Linhares não responderam às demandas da nossa reportagem. E em publicação feita pelo perfil X, o antigo Twitter, o Gilvan, ele escreveu que são 113 dias preso e agora em regime fechado, perguntando qual o motivo disso. Ele fez essa postagem na rede pessoal dele, tá? Do próprio deputado Gilvan, da Federal, que é do PL. É isso. As manifestações, a gente conseguindo, resumidamente, apresentá-las aqui também da bancada. Essas manifestações não chegam a surpreender, né? Os parlamentares que já eram bolsonaristas aí, criticando a prisão preventiva do ex-presidente, os deputados que são
principalmente do Partido dos Trabalhadores, né? Nós temos 2 deputados federais do PT aqui no Espírito Santo, que são Helder Salomão e Jaque Rocha, concordando com a prisão. E o deputado Amaro Neto, que é do Republicanos. Os Republicanos é um partido assim do centrão na Câmara dos Deputados. Tem alguns parlamentares mais à direita, mais bolsonaristas, outros menos. O Amaro ficando aí nesse meio termo. Uhum. O senador Fabiano Contarato disse que não há questionamentos, né? Os fatos demonstram que houve aí violação das condições impostas para que ele estivesse em prisão domiciliar. Marcos Duval enxerga a prisão de Bolsonaro como um ataque direto aos direitos humanos e à Constituição. Magno Malta, desde o início do projeto político, ex-mandatário de chegar à presidência, é um parlamentar que tem, né, apoio, né, e ele enxerga como excesso também a prisão preventiva. Então, os senadores também se manifestando. Obrigada, Letícia. Ok, Fernanda, até a próxima. Até a próxima.